como a gente apresenta melhor os nossos números, quando a gente tem que colocar números nos slides. Como a gente faz melhor isso. E aí, pra gente apresentar melhor os nossos números, a gente tem que ter uma coisa em mente, tá? Uma coisa em mente, que é uma coisa que acontece muito quando eu vejo apresentação desse tipo, apresentações com muitos dados. As pessoas não valorizam o número. Como que eu posso explicar? Valoriza. Valoriza coloca o número na mesma caixinha que todas as outras informações do slide, tá? Então, muitas vezes tá ali num bullet points, o número solto junto com outras coisas, falando sobre outras coisas. E na maioria das vezes, o número, numa apresentação de resultados, é a informação mais relevante. Então, o que isso quer dizer? Cara, o número é a informação que a gente tem que dar mais destaque na nossa apresentação. Eu costumo falar que o número é a estrela da apresentação de resultados. É o protagonista. Sabe o Tom Cruise no Missão Impossível? Então, você tem que tratar o número como o Tom Cruise, tá? Não como outro ator qualquer. É o Tom Cruise. É a informação mais importante, tá? É o cara daquele slide. Partindo desse princípio, tem um conceito, tá? Porque pra gente fazer slides bonitos, apesar de eu não ser designer e você não precisar ser designer pra fazer boas apresentações, você precisa ter alguns conceitos em mente. Não é só sair tacando as coisas, deixar o número grande e é isso. Não. Você precisa ter alguns conceitos em mente pra você deixar seu número mais impactante e tornar seu slide mais atraente. E o principal conceito aqui que eu quero falar com vocês, não sei se alguém aí já ouviu falar, é o de hierarquia das informações. Cara, hierarquia das informações, como o próprio nome já diz, é você hierarquizar as informações que você tem ali no seu slide. Ou seja, você não pode botar o mesmo peso de uma informação ou de outra se essa informação é muito mais importante que essa. Então essa aqui, na hierarquia, tem que chamar mais a atenção da audiência do que essa aqui. Como você faz isso? Esse post, dá uma olhada nele. Vocês leram aí nessa ordem que tá? Cara, por que isso acontece? Porque, assim, naturalmente, a ordem natural da gente ler as coisas é um livro, né? Da esquerda pra direita, de cima pra baixo. Se tiver um texto todo numa mesma formatação, a gente vai ler naturalmente dessa forma. Por que aqui você começou do meio, leu depois embaixo e depois você leu em cima? Que não é a ordem natural. Porque eu fiz você fazer isso. Eu fiz você ler dessa forma. Manipulando aqui as informações. Isso se chama hierarquia das informações. Eu hierarquizei da forma que eu queria. Como? Pô, esse texto que eu coloquei muito maior do que os outros, né? A fonte, o tamanho da fonte tá muito maior do que os outros. Tá em negrito, tá numa fonte bem mais grossa e tá em caps lock. Então vai chamar mais atenção do que esse, que tá menor. Então você vai ler primeiro, depois você vai ler esse. Mas esse ainda tá maior do que esse e tá em negrito. Eu manipulei a ordem que você vê isso. Tá, Breno, o que isso tem a ver com número? Não era a aula que você ia falar sobre como apresentar números? Sim. Tem tudo a ver. Vou dar um exemplo pra vocês. Uma coisa que é muito comum a gente ver isso, né? Como o número é tratado de uma forma diferente, dando destaque pra ele, é quando a gente tem um cartaz com preço, com promoção, uma propaganda, sabe? Sei lá, vou pegar aqui, por exemplo, uma propaganda do McDonald's. Deixa eu ver se eu acho. Sei lá, de uma promoção de Big Mac. Sei lá. Olha aqui, ó. Qual a primeira coisa que você bate o olho assim e vai reparar? Olha esse cara aí. O R$1 aqui na tela, assim, tirando a foto do Big Mac e tal, porque aqui a gente quer destacar, né, o hambúrguer também pra bater fome e tal. Mas do que tá escrito aqui do lado, cara, o R$1 tá bem maior na tela, né? De novo, ó, número tem mais destaque. Aqui um cartaz na rua. Aqui tanto no Burger King quanto no McDonald's. Número em destaque, tá vendo? Por que isso? Porque é informação mais relevante, cara. É informação mais relevante. Às vezes a gente vê promoção, né? 50% off. É aquele 50% gigante. É a primeira coisa que você repara. Por que isso? Ele quer chamar a sua atenção. Fala 50% off? O que tá com 50% off? Aí você continua lendo o resto, porque aquilo te impactou. Então numa apresentação você tem que fazer isso. Olha um exemplo que eu trouxe pra vocês, que a gente sempre fala dessa informação. Isso aqui é até um dado até relevante porque a gente quer mostrar aqui. Beleza, imagina se eu tenho esse slide. Então, ao assistir uma apresentação depois de 3 dias, você lembra cerca de 10% do que foi falado, caso não tenha nenhum tipo de apoio visual. Em primeiro lugar, por que eu vou colocar tanto texto no meu slide? Por que eu vou colocar tanto texto no meu slide? A minha audiência vai ficar lendo enquanto eu tô falando. Aí, quando ela terminou de ler, que ela vai prestar atenção em mim. E eu posso ter falado uma coisa importante que ela tá cagando. E o que eu quero mais destacar aqui é isso. Cara, o 10% e o 65%, olha como ele tá tímido aí no meio desse bando de texto, né? Tá tímido. Parece uma informação qualquer. Então, em primeiro lugar, sim. Gente, o PowerPoint, os slides, não é pra você sair dando, copiar e colar e lembrar o que você tem que falar. Não é pra isso, cara. O PowerPoint e os slides servem como apoio visual à sua fala, como complemento visual ao que você tá falando. Se for pra ter um monte de texto, esse slide aqui não serve pra nada. Era melhor não ter e só você falar e as pessoas vão focar a atenção em você. Isso aí você vai mandar por e-mail pras pessoas. Depois elas leem sozinhas e entendem sem você precisar falar. Então você vai eliminar esse texto todo. Como que eu transformei isso? E agora eu quero destacar a parte do número, tá? Eu transformei dessa forma aqui, ó. Olha a diferença do número. O número aqui é a grande estrela desse slide, cara. E eu não coloquei
nenhum texto. Nenhum texto. Ah, Breno, mas assim não dá pra entender. Sim, porque eu não vou enviar isso pra ninguém. Eu vou estar apresentando. Então isso é o complemento visual. Aqui eu coloquei um ícone representando a fala. Nesse caso eu tô só falando. Então as pessoas lembram de 10%. Aqui eu tô falando e tem o apoio visual. Aí as pessoas passam a lembrar de 65%. Então, até levando esse dado em consideração, por isso que é importante ter a parte realmente visual. Pensa que seu slide é um complemento visual ao que você está falando. Não sai enfiando o texto. Cara, destaca o número. Destaca. Ele é a informação mais relevante do seu slide. Então, eu quero trazer uma outra perspectiva aqui também para vocês. Eu vou abrir aqui de novo o Instagram e eu quero até falar sobre esse post aqui. Uma coisa que é muito legal, você vê que eu tô entrando muito no Instagram, a gente fala muito no Minimiza sobre inspiração, né? Cara, inspiração é realmente o segredo pra você ser mais criativo. Pô, cara, eu sou engenheiro, não fiz faculdade de design, eu não tinha contato nenhum com isso. Eu tinha que correr atrás pra me inspirar em outras pessoas, em outras coisas que eu via, que eu olhava na internet. Inspiração é o que torna você mais criativo. Mexer em ferramenta não vai fazer você fazer coisas boas. Você só vai saber mexer na ferramenta. Mexer na ferramenta não é nada, cara. O que vai fazer você fazer coisas boas é você se inspirar e é você praticar. Então, por exemplo, por que eu tô falando isso? Esse post no Instagram, isso pode virar um slide e eu vou fazer exatamente como tá aqui. Eu vou criar um slide igual a esse no PowerPoint pra vocês verem. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que pegar um GIF, né? Eu coloquei um GIF aqui de surpresa. Como que eu posso fazer? Como que eu pesquiso o GIF? É só você botar o que você quer no próprio Google GIF. Então, nesse caso, e eu pesquiso sempre em inglês, tá? Porque a pesquisa acaba sendo maior. Então, eu posso botar, por exemplo, Price GIF. Vamos ver se aparece o que a gente quer. Esse aqui poderia ser também, ó. Esse aqui funcionaria legal também. Poderia ser esse. Vamos fazer com esse. Você só copia, cola no seu slide e já era. Os GIFs, eles não têm uma resolução muito boa, né? Mas eu coloco uma máscara nele pra deixar mais escuro e aí fica tudo certo. Vou mostrar pra vocês como que eu faço isso, tá? Beleza, coloquei aqui. E aí como que eu coloco essa máscara pra deixar mais escura? Eu pego aqui um quadrado, coloco aqui de uma ponta até a outra, tiro o contorno, senão vai ficar um contorno azul em volta, tiro o contorno. Vou botar preto, que eu quero deixar mais escuro. Botão direito, formatar a forma. Aqui em preenchimento eu consigo mudar a transparência. Eu crio essa máscara aí. E você vê que dá uma suavizada nessa questão da resolução. Então fica o GIF ali em segundo plano e eu vou focar o quê? No 50 mil. Então vou botar ele branco. Minha fonte é Monte Serra. Vou botar a mais forte aqui de todas. Branco. Beleza. E a gente usa lá no Instagram essa fonte meio duplicada, né? Como que a gente faz isso? É só você copiar e colar isso. Coloca amarelo. Bota uma em cima da outra e vai com a setinha aqui botando no meio na diagonal, ó. Tá vendo? Pronto. Então a gente bota lá agora seguidores. Seguidores aqui branco. E aí, gente, o que eu tava falando? Número em destaque. Lembra? Número e a estrela. Aqui você vê que o número tá bem mais em destaque que as outras informações. Cara, número é estrela. Ele é o que tem que ter mais impacto. Coloca ele maior, coloca bem negrito, coloca ele chamando a atenção. Vou colocar esse amarelo. E eu vou riscar esse cara aqui. E aí, gente, se vocês repararam, você vê como eu me importo com o alinhamento, né? Com esses detalhes. Então, colocar as informações no meio do slide. Esses detalhes fazem muita diferença para ter um slide organizado, um slide profissional, tá? Então, além da hierarquia das informações, o alinhamento aqui é um detalhe muito importante. É isso que faz um slide minimalista se tornar um slide bonito, um slide elegante, impactante. E agora para colocar a linha aqui vermelha, pego uma linha aqui, para deixar ela reta é só pressionar o Shift, coloco ela aqui no meio, vou botar mais grossa aqui, ficar vermelho, tá pronto. Só falta colocar aqui em cima o logo do Minimiza e o Instagram, né? Então, peguei nosso logo, vou botar ele aqui em cima, mas eu não quero chamar atenção pro logo, tá? Então ele tá pequeno, não quero chamar atenção, o foco tá aqui, ele é só um detalhe. E vou colocar o Instagram. Boto aqui, eu vou colocar o nosso Instagram, só que na hierarquia eu não quero ele grande. Bem menor aqui, chamando pouca atenção e com uma fonte também mais fina. Isso é hierarquia, gente. Vou diminuir aqui um pouquinho, aí eu alinho esses dois. O que eu posso fazer? Eu posso agrupar eles, que fica mais fácil de deixar no meio do slide, ó. Gente, basicamente a mesma coisa do post, né? Só mudou o formato. E eu decidi escolher outro GIF também. Mas é a mesma coisa.